Prepare-se. Tudo bem com vocês? Rádio TV Mister Web, na sintonia da programação, 24 horas no ar, com muita música, muita informação, e você tem que seguir a gente aí para curtir tudo que rola na nossa comunidade, seja na cidade de São Paulo, seja no nosso estado, no nosso país e o mundo que também segue a gente por aqui. Tudo certinho com vocês? Beleza? Bom, gente, hoje o nosso programa Cidadania Legal, hoje aqui traz um tema muito importante para a nossa região, que é a implantação do Instituto Federal do Jardim Ângela, aqui no nosso território da Zona Sul de São Paulo. Um marco histórico para a Zona Sul, aqui da nossa cidade de São Paulo. O Instituto Federal do Jardim Ângela é um projeto criado pelo governo Lula, não é? Dentro da política de expansão da educação pública e gratuita nas periferias do Brasil. É importante lembrar que o presidente Lula esteve pessoalmente no Jardim Ângela anunciando que traria um campus do Instituto Federal para o bairro. Né? Um compromisso aí que hoje está se tornando realidade para a nossa comunidade. Então eu quero, antes de mais nada, agradecer a presença aqui da diretora e também do professor Almir, que vai trazer muitas informações importantes aí para o nosso programa de hoje, tá certo? Então, quero antes de mais nada aqui, né, mostrar. Aí você está vendo na nossa tela o professor Almir. A gente vai falar com ele já já também. Aqui nós estamos vendo a Denilza é diretora do campus, e ela e o professor vão trazer muita informação para o nosso programa Cidadania Legal, para você ficar inteirado aí, né, por dentro de tudo que está acontecendo. Muito bem, a gente tem aqui muitas perguntas para a diretora e para o professor no nosso programa. E nós vamos começar aqui, né, professor Amir, nós vamos começar aqui com as nossas perguntas, e não são poucas. Muito bem, Rádio TV Mister Web começa por aqui. Tudo bem, Denilza? Olá, tudo bem? Boa noite aos ouvintes, né, desse programa. Eu agradeço ao Roberto pelo convite, um convite mais que necessário, porque a gente precisa falar desse campus, falar nos 4 cantos do Mboi-Mirim, né, para que todos saibam, conheçam e se apropriem, porque é um campus que não faria o menor sentido se ele não tivesse participação popular, porque ele nasce de um anseio popular. Então, é um campo popular e queremos conhecer. Estamos chegando aqui e queremos conhecer, né, nossa juventude, nossos idosos, nossas mulheres, porque tem um programa muito vasto dentro da rede federal que a gente quer oferecer aqui no Jardim Ângela. Muito bem, então tá aí, né? A gente tem muitos desafios e a gente hoje vai começar aqui com uma pergunta, né, justamente para a gente entender aqui o processo de qual vai ser a dinâmica, o funcionamento, né, do campus. A primeira pergunta que eu faço aqui é: como foi o processo de implantação do campus Jardim Ângela e quais os maiores desafios enfrentados desde o anúncio feito pelo presidente Lula? Diretora. É uma pergunta bem interessante. Eu vou dividi-la com meu amigo, colega da instituição, que veio também imbuído, né, desse desafio de tocar, de gestar o Campo de Jardim Ângela, o Amir Limana, uma figura que tem muito a contribuir, haja vista que foi um dos responsáveis por esse instituto em âmbito nacional. E agora ele vem com o desafio de estruturar esse instituto no âmbito local, né? Que é o grande desafio, como isso se consolida, como é que isso se institucionaliza num território periférico, um território com grandes desafios também. Então, eu vou dividir um pouco do meu tempo com ele. Bom,
Para adiantar, como é que surge a ideia do Campo Jardim Ângela? A melhor pessoa, os protagonistas desse processo é um movimento em defesa do Instituto e da universidade, né? Um movimento que já existe desde a época do Padre Jaime, né? Quando ele reúne pessoas, vários de diferentes setores, diferentes movimentos sociais, em busca de políticas estruturantes para dar conta, né, de um território que precisa, né, tem suas deficiências em termos de políticas públicas, e aí esse movimento, né, teve uma participação decisiva, porque foi ele que encabeçou, foi para cima, chamou parlamentares, fez abaixo-assinado, fez abraço solidário, colheu, estruturou, inclusive, a ideia do campo e entregou para vários parlamentares, deputados federais, e chegou ao presidente Lula. E essa foi a ideia. Eu e o Amir somos servidores do Instituto Federal que veio para cá, porque é necessário vir uma gestão para tocar a parte administrativa, pedagógica, mas a ideia nasce, e que interessante, nasce do anseio popular, do movimento popular, né, do Santo Movimento da Paróquia Santo Mártir e outro movimento, Cursinho Populares, né, tiveram uma participação importante. O desafio que temos agora é tornar um campus bonito, não só em termos físicos, mas um campo bonito, quando eu falo, na sua concepção, né, na sua ideia, né, um campus que ele tenha como compreensão que sem essa participação popular, como ele nasceu, ele perde todo o sentido da sua história. É isso, a mim pode complementar mais. E eram reivindicações com equipamentos públicos que foram chegando no território, mas um território que ele é periférico, ele está numa área de manancial, né, do Guarapiranga, uma área que tem problemas, e esse processo de ocupação ele foi se ampliando ao ponto que hoje nós temos uma verdadeira cidade. Nós temos aqui nesse território praticamente 500 mil de pessoas que aqui vivem, né? E nós temos boas instituições aí, que são os CELS, instituições educacionais, né? Do Estado e do município, porém, os institutos eles foram criados para ser algo diferente, que eles fossem também uma formação técnica, tecnológica, que ele fosse formação para aqueles cidadãos que no seu tempo não conseguiram encontrar uma forma de se qualificar tecnicamente, mas também buscar educação, que eles pudessem, então, essas instituições que são os institutos federais, que aliás foram criados no segundo governo Lula, em 2008, criando-se então a rede nacional, que hoje são praticamente 800 campi em todo o território nacional. Esse é mais um, o 53º campus do Instituto Federal de São Paulo, e ele vem para esse território, para o Jardim Ângela. Então, um território que sempre reivindicou, e nós aqui chegamos com atraso, eu diria com atraso de 16 anos, porque quando os institutos foram criados lá em 2008, eles foram criados para essas comunidades, para as comunidades que, precisando de uma educação de excelência, né, para aquela população que, em geral, o Estado sempre esteve de costas. E, por incrível que pareça, somente agora nós estamos chegando atrasado, fruto dessa grande reivindicação da comunidade, mas estamos chegando com muita vontade, com muita humildade, né, de pegar esse trem, de embarcar nesse trem de reivindicações, de conquistas, que inicia lá atrás, né, há 30 anos, podemos dizer, ou quiçá mais do que isso, e que agora, junto com a comunidade, a gente vem colher a boa vontade, né, a expertise, o conhecimento da região e as reivindicações da região e da comunidade, para que a gente possa fazer uma educação de excelência para aqueles que mais precisam de uma educação de excelência, que são os trabalhadores e seus filhos. E é isso que a gente tenta fazer aqui. Desafios, são muitos os desafios que nós temos, né? São desafios que só para a gente conseguir aquele espaço onde vai ser reformado para ser o início então da nossa sede, ele levou praticamente um ano
para ser adquirido. Na semana passada foi assinada, então, a aquisição daquele prédio, e agora vem todo o processo, então, de reformas. Enquanto não acontece a reformas, nós estamos fazendo atividades, nós estamos com cursos, né, FICs, que nós chamamos de formação inicial e continuada, cursos de curta duração, 50, 40 horas, e esses cursos nós estamos contando com a generosidade e o apoio das paróquias, da comunidade, das associações, onde nós estamos implementando alguns desses cursos. Então, mesmo com essas pequenas dificuldades, a gente já está em ação enquanto escola, com formação aqui, mas nós precisamos muito mais. Num primeiro momento, a questão da reforma é algo complexo, vai demorar um certo tempo, mas concomitantemente à reforma nós vamos com parcerias, principalmente com as paróquias, a comunidade, as associações, a gente está conseguindo desenvolver programas, né, que a gente pensa que o Capacita em Rede, programas como Mulheres 1000, programas de formação, né, técnica, num primeiro momento, para nos prepararmos para um segundo momento com os curso de formação inicial e continuada. Então, depois vem os cursos médio integrado, cursos técnicos, tecnólogos, depois, no arco do tempo, com cursos superiores de licenciatura, preferencialmente nas áreas que carecem de professores, e depois os outros cursos que a comunidade desejar. Então, nós estamos pensando num curto prazo agora, que é a nossa institucionalização, a chegada num prédio. Para médio e longo prazo, no decorrer, né, do nosso papo aqui, a gente vai dissecando melhor como é que nós estamos pensando esse processo de ampliação. Mas, para resumir, dizer que nós chegamos com um certo atraso de 16 anos, a gente pode dizer, mas que chegamos com muita humildade, com muita determinação para fazer com que os trabalhadores e seus filhos desse território recebam aqui a melhor educação possível e a melhor formação possível. Muito bem, o programa Cidadania Legal com você, na Rádio TV Ministério Web, não é? Conversando aqui com o professor Amir, falando um pouquinho para você do campus. E eu quero perguntar aqui, até fugindo um pouco do nosso script, não é? A gente aqui tem um dinamismo aqui que vai surgindo. Só para deixar claro, o campus, ele não é uma universidade, ele é um instituto para desenvolver a área técnica, não é isso? Deixa bem claro isso, porque às vezes tem uma certa confusão, porque a discussão era em dois níveis, era trazer um instituto e também trazer a universidade, não é? Então, nesse primeiro momento, é um instituto, é isso? Sim, é o instituto. O instituto não é universidade. Então, eu tenho falado a todo momento, a universidade ela tem uma institucionalidade própria, né? O instituto tem outra, eles têm dinâmicas diferentes, tá? Embora ofereça curso superior. Eu acho que é aí que reside a confusão, porque o instituto também oferece curso superior, mas ele oferece também, ele vem desde a educação básica. Né? Então, é curso técnico, Roberto, mas é curso técnico articulado ao ensino médio. Então, o menino que sai, a menina que sai, conclui o 9º ano, ela entra no Instituto Federal para fazer o primeiro ano do ensino médio. Mas o ensino médio articulado a um curso técnico. É muito parecido com o que a ETEC faz. A nossa diferença, e aí que reside a confusão, é que a gente verticaliza a formação. Por exemplo, no campo de Ângela, já está definido os cursos. Já foram definidos em audiência. Esse é o curso de enfermagem, farmácia, produção de áudio e vídeo e de design gráfico. O que acontece que nos diferencia é que a gente começa com o ensino médio, com essa formação na educação básica do ensino médio, vai enfermagem. Aí ele verticaliza para o ensino superior. No ensino superior, a gente não pode dar uma outra formação que não seja articulada com esse médio, com essa formação técnica. Então, é essa diferença com a universidade. A universidade ela não entra nesse nível de ensino, que é a educação básica, ela vai só para o superior. Além disso, os institutos ele tem uma ligação muito forte com os territórios. Você percebe que as universidades são ilhas, né? Ilhas de excelência, elas ficam
na verdade, muito afastada, muito apartada do território. O Instituto não. Ele desenvolve pesquisa aplicada, né? Desenvolve produtos que vão ter um significado muito grande no desenvolvimento regional. Quando o presidente Lula anunciou o Instituto aqui no Ângela, ele deixou bem claro, ele disse, não é para formar só doutor, é para formar agentes que possam, técnicos, especialistas que possam atuar nesse território. É disso que a gente está precisando. Desenvolver o território, que por tabela você desenvolve o país. Né? E a gente precisa dessa relação, dessa ligação, dessa conexão. Instituto, formação técnica, tecnológica, bacharel, inclusive licenciatura também, né? Formação de professor, que tem uma relação direta com o desenvolvimento territorial. Então, é nesse sentido. Para além disso, a gente oferece curso também de qualificação profissional, que a gente já está fazendo isso aqui em locais provisórios. A gente já começou com um curso de cuidados com idosos. Oferecemos informática básica, eletricista, predial de baixa tensão, mídia. Denilza, você falou uma coisa aí que me deixou na dúvida aqui, né? Veja bem, o Instituto já está aí, mas já está acontecendo as coisas no Instituto? Já sim, já estamos... É porque o Instituto não é só o prédio, é a intenção, né, que veio junto, um projeto que chegou aqui. A gente não pode esperar construir o prédio. Seria o ideal começar já no prédio. Como a gente teve essa caminhada do movimento, né, a falta de terreno, agora, mais recentemente, o governo federal comprou o prédio que era da antiga Telesp. A gente não poderia esperar a compra e a reforma desse prédio. A gente já começou a oferecer o curso de formação inicial e continuada, que está acontecendo, já aconteceu na associação aqui de um bairro, Paranapanema. Fizemos 2 cursos na igreja na paróquia Boa Esperança. Fizemos 2 cursos que está rodando agora no Santo Mártires. E a gente tá levando nesse espaço. A gente está com uma parceria com a Prefeitura de São Paulo para usar, né, as salas do Polo Unicel do Céu Guarapiranga e Vila do Sol, e a gente vai começar no ano que vem cursos também lá nesses espaços dos céus. A outra parceria que a gente está tendo com a prefeitura é com a prefeitura, de certa forma, né? A gente procurou a direção do hospital do Boimirim, que a gente vai precisar fazer um acordo de cooperação para que os alunos de enfermagem e farmácia, no futuro, possam fazer estágio lá. Então, a diretora foi muito receptiva, né, e nos atendeu e ficou muito feliz com a ideia de ter esses estagiários que, óbvio, principalmente em farmácia, há uma demanda muito grande pela busca desse profissional. Então, até no momento, sim. Agora, em relação ao processo da aquisição do terreno, e a gente não estava aqui, mas me parece que... Porque a gente mesmo procurou e não achava terreno. Foi muito difícil encontrar, né? A saída que a gente teve foi o prédio, né? O prédio da antiga Telesp. Não é o melhor cenário, mas é o que tem para hoje. E com a ideia fixa, né, que podemos ampliar com a aquisição dos espaços que estão ao lado. É isso. Que bom saber que a prefeitura está colaborando aí. A gente espera que colabore mesmo, né? Afinal de contas, é uma questão que é de suma importância para a nossa comunidade, principalmente a nossa juventude que está precisando estudar, né? E agora, tendo essa parceria, isso realmente é muito significativo, e a gente quer realmente que o prefeito da cidade de São Paulo venha atuar aí para facilitar a vida da nossa população que está precisando, né? Eu acho que é bom, é muito bom a gente saber que a prefeitura está colaborando, cedendo os espaços aí, né? Que são nossos, né? E a gente aqui, enquanto comunidade, a gente
vai cobrar para que isso aconteça, porque são territórios nossos e a gente tem que acompanhar isso de perto, né? Mas, de qualquer forma, fica aí a nossa simpatia, né, pela forma como a prefeitura está, no caso, conduzindo esse processo. E venha mais, porque a gente precisa enquanto comunidade. Não é só o governo federal de um lado, o governo municipal, mas o governo estadual também inserido no contexto aí, porque tem muitas coisas aí, como outros equipamentos que o Amir vai colocar aqui, né, que a gente tem aqui, que vai precisar ter uma interação aí, né? Bom, eu vou perguntar para vocês agora aqui o que representa a chegada do Instituto Federal para o Jardim Ângela e quais as mudanças imediatas são percebidas na região, né? Eu queria um pouco dessa fala, porque a gente está percebendo que até o momento o que a gente percebe na região é que tem um prédio, que tem uma placa e que as coisas estão acontecendo como vocês já estão falando para a gente aqui. Inclusive os cursos sendo desenvolvidos, coisa que me surpreendeu, porque eu não sabia. Né? E a nossa população também certamente não está sabendo. Agora, as pessoas que estiverem interessadas, no caso, em participar dos cursos, como que elas alcançam isso? Qual é a forma da procura? Como que se dá isso no caso, professor Amir? Ok, são várias questões numa, mas eu queria emendar com a última exposição da Denilza, dizendo da receptividade, não apenas da receptividade da prefeitura, mas das pessoas que dirigem as instituições, né? O carinho e a recepção, seja das direções dos céus, né? Seja Guarapiranga ou Vila do Sol, mas também as associações daqui, as igrejas, as paróquias, o acolhimento da comunidade, a chegada do nosso campus é uma coisa impactante, que nos deixa emocionados, sabe? É difícil a gente encontrar, a gente sabe das carências, das dificuldades que esse pessoal, os cidadãos daqui lutaram muito por isso. Mas o empenho das pessoas, das lideranças, o carinho com que nos recebem é algo assim digno de nota, sabe? Então a gente está encontrando, eu devo dizer que agora dia 12 fará 2 meses que eu estou vivendo aqui na comunidade. Eu aluguei apartamento aqui no Capão Redondo, eu vivo aqui porque eu quero entender esta comunidade, eu preciso viver, e eu estou gostando muito do carinho, a dimensão friendly das pessoas, as pessoas carinhosas, as pessoas preocupadas, as pessoas que querem ajudar, e isso se reflete em toda a comunidade. Então as instituições, elas também nos trazem isto, né? Então, só para reforçar de como nós estamos, como é gostoso chegar aqui. Eu chego do Paraná, chegar aqui e ser tão bem recebido. O Instituto está sendo acolhido maravilhosamente aqui, e isso é muito bom, porque isso nos dá energia, redobra as nossas energias que sempre tivemos como cidadãos, né, para fazer com que o país melhore, que a sociedade melhore, e isso é animador. Agora, vamos à sua questão, né, de o que representa, de fato, a nossa chegada. A nossa chegada no território, eu acho que ainda vai demorar um certo tempo para que a comunidade, eu diria assim, caia a ficha, né, do que nós representamos aqui. Primeiro, para a gente entender o que nós representamos para essa comunidade, tem que entender bem a explicação que a Denilza, minha diretora, deu na questão anterior. Nós somos uma instituição muito diferente do que a sociedade brasileira está acostumada. As pessoas estão acostumadas com as escolas técnicas, estão acostumadas com as escolas do município, estão acostumadas com, seja as escolas fundamentais, as escolas de ensino médio, as escolas privadas, as escolas públicas do município ou do estado, ou universidades privadas ou públicas, e é isso. E com a formação técnica, as pessoas estão acostumadas com o quê? Com a formação técnica do Sistema S, SESI, SENAI, SESC, né? SEBRAE, SENAR, etc. Todo o Sistema S. Os institutos, eles nasceram para ser diferentes. Se nós quiséssemos que fosse uma universidade, era muito mais fácil e econômico a gente ampliar o número de universidades. Naquele período, o Lula já havia criado 12 universidades, novas universidades, né?
se nós quiséssemos ampliar as universidades, nós poderíamos ter ampliado os campi das universidades. Mas não era isso que nós precisávamos. O Lula, ele sempre diz que ele teve uma formação técnica e ele vinha com um problema da época do Fernando Henrique Cardoso, que proibiu a que o Estado, que a União, formasse técnicos. Ele baixou uma determinação, uma lei proibindo e deu um prazo para que a formação técnica fosse de competência da União. E aí veio toda a crise dos antigos Cefetes, que ainda tem 2 Cefetes, um em Minas Gerais e outro no Rio de Janeiro. Mas todas aquelas instituições, elas foram requalificadas e foram incorporadas nessa grande rede em 2008, que o Lula, ele não se conformando com isso, ele dizia: nós precisamos de uma formação, de uma escola que não forme apenas o técnico, porque isso o Sistema S faz e faz muito bem. Os cursos que o Sistema S faz, eles são de excelência, são cursos maravilhosos. Mas qual a preocupação deles? É formar boa mão de obra. Né? Para quê? Para atender as suas empresas. Não é isso? O Lula estava preocupado com uma outra coisa. E nós, no Ministério, naquele período, no Ministério da Educação, estávamos preocupados que nós precisaríamos de uma formação que fosse também uma formação técnica, mas principalmente uma formação de cidadãos. E de uma escola que ela formasse um bom cidadão. Esse bom cidadão é o bom vizinho, é o bom compadre, é a boa comadre, é a boa mãe, é o bom filho, é o bom médico, é o bom jornalista, né, é o bom professor, etc. Que ele seja um sujeito, né, humano, mas que também ele tenha competência enquanto médico, enquanto jornalista, enquanto professor, né, enquanto dentista, etc., enquanto agrônomo, veterinário. E era esse tipo de escola que nós precisávamos. E aí, durante 2 anos, quase 3 anos, se pesquisou no mundo todo qual era o tipo de escola que formasse esse bom cidadão, mas também o bom técnico. E é nesse sentido que veio todo um estudo, toda uma pesquisa no mundo todo, e aí se cria uma institucionalidade completamente diferente, que não existe no mundo. Os institutos são os institutos. E os institutos não são como as universidades, eles são infinitamente maiores do que as universidades, porque eles fazem tudo aquilo que as universidades fazem. Eles fazem pesquisa, eles fazem extensão, eles fazem cursos tecnólogos, eles fazem cursos que são cursos superiores de tecnologia, eles fazem formação de professores, as licenciaturas, bacharéis, eles fazem mestrados, doutorados e pós-doutorados, eles fazem tudo aquilo. Mas eles fazem a formação técnica daqueles que no seu tempo não tiveram tempo de estudar e de se formar, porque eles tiveram que ir para o trampo, eles tiveram que trabalhar. Então nós fazemos esses cursos, que são os cursos de entrada, nesse itinerário formativo que falava a Denilza antes, que eu comparo com uma pirâmide, que são os tijolinhos debaixo da pirâmide, que ele vai formando, né, uma formação técnica de curta duração, e ele fica no instituto e ele vai fazendo novas formações, novas e outras, até ele fazer um curso técnico. Depois ele faz um tecnólogo, que é um curso superior. Depois ele pode entrar para uma engenharia, para um bacharelado, etc. E aí ele vai ampliando. Então a intenção é que essa institucionalidade dos institutos, ele seja uma instituição que forme com excelência e gratuitamente, que ele tenha lá nessa instituição um restaurante estudantil gratuito, que o estudante vá para lá e ele possa ficar lá o dia inteiro, que seja a educação integral, mas não de tempo integral, que também seja isso, mas porque ele vai funcionar em 3 turnos, manhã, tarde e noite, porque o trabalhador ele pode estudar à noite, né? Mas que ele vá para lá para ter uma educação integral. E essa educação integral é a educação que forma o cidadão, que ele tem que entender a língua portuguesa, que ele tem que estudar o inglês, que ele tem que estudar o alemão, que ele tem que estudar física, que ele tem que estudar química, que eles têm que estudar biologia, que eles têm que estudar todos os conteúdos, para que ele faça sentido nesse conhecimento, que tenha sentido. Quando ele vai estudar química, que ele não faça a química para que ele passe no vestibular,
Porque hoje, somente 25% dos jovens de idade universitária estão na universidade. E a nossa preocupação no Instituto é com os 75% que não vão para a universidade. Porque esses, basicamente, já furaram a bolha, já vão conseguir ascender nesse processo formativo, científico, cultural, acadêmico, etc. Nós precisamos dar essa formação integral de fazer com que o sujeito estuda química para que ele possa, por exemplo, identificar determinados problemas que ele vive dia a dia. Por exemplo, a gente vê que aqui nós temos um problema, que é um problema que está relacionado, por exemplo, ao poder público que não coloca containers para recolher os lixos, e os lixos têm que ir para a rua, e daí chove e o lixo vai para o Guarapiranga, e nós tomamos a água que vem do Guarapiranga. Para que ele estuda química e ele entenda que aquele chorume que sai do lixo, ele vai parar lá na bacia do Guarapiranga, e isso vai criar um grande problema, seja para tratar a água e para a qualidade da água que ele mesmo terá que consumir depois. Que ele entenda na química, por exemplo, que a água, o H2O, ela é uma substância incolor, inodoro e insípida. Ela não tem gosto, ela não tem cheiro e ela é transparente, ela deve de ser isso. Para que ele não se acostume a pegar uma água, um copo d'água e aquela água tenha um mau cheiro, que ela seja turva, que ela tenha um gosto indesejado. Ele vai estudar química para entender isso. Ele vai estudar sociologia para ele entender que o problema, por exemplo, da violência, aqui, que foi um dos grandes problemas e que em boa medida ainda é um dos problemas, não é um problema das pessoas, é um problema de como que a sociedade se organiza enquanto sociedade. Isso ele vai aprender na sociologia, então ele tem que aprender a sociologia não para passar no vestibular, porque 75% desses jovens não vão para a universidade, eles vão para o trampo, no dia a dia, e ele tem que entender que o problema é do sistema capitalista, que tem uma contradição entre capital e trabalho, que alguns se apropriam da força produtiva na forma da mais-valia, naquilo que não paga, que o dono dos meios de produção não paga a ninguém, e que ele se apropria só para ele. E de que aquele que trabalhou, ele não consegue desfrutar daquilo que também ele ajudou a fazer. Então, é isso que ele tem que entender, estudando na escola, estudando sociologia, estudando línguas, estudando filosofia, estudando química, física, matemática, etc, etc, etc. Então, quando eu falo que os institutos eles foram criados para uma educação integral, é integral neste sentido, que o sujeito ele estuda aquilo que faz sentido para a sua vida. É uma educação significativa, ele tem que receber uma educação significativa e de que ele tenha o tempo e as condições para ele ir à escola e ele permanecer na escola e que ele possa ajudar a resolver os problemas do território onde ele está inserido e que ele não fique pensando que ele ascender ou ele chegar lá é chegar depois da ponte, que ele tem que chegar aqui, que ninguém lá do outro lado vai querer desenvolver aqui os recursos que sobrarem, eles vão querer melhorar as suas condições e muito dificilmente eles vão resolver o problema daqui. Então, quem tem que resolver o problema do Jardim Ângela são os cidadãos que vivem no Jardim Ângela, mas para isso eles precisam de uma escola que lhe ensina esse entendimento, e esse entendimento é o entendimento crítico, que o neoliberalismo não gosta. O neoliberalismo não gosta de uma formação crítica. Ele quer um sujeito que obedeça, que o sujeito diga, você vai ser um peão do chão de fábrica e você vai ganhar um salário, e é isso. E às vezes até tirar esse salário, porque ele vai inventar que ele tem que ser um empreendedor de si mesmo, na pejotização, na uberização, e que o sujeito, para sobreviver, ele tem que fazer isso. Mas que, em última instância, ele não consegue revolucionar no sentido de mudar das raízes, de baixo colocar para cima, a situação do seu território. E ele precisa fazer isso. E esta escola, então, ela vem para fazer isso. Então, o que significa? Significa uma nova instituição. Uma escola com uma comunidade que nunca sonhou, mas ela existe e já está aqui. E já está fazendo cursos de formação nesses primeiros tijolinhos desta pirâmide que forma esse itinerário formativo que nós falávamos. Então, é esta formação, é esta instituição tão diferente, mas tão espetacular para a redenção dos trabalhadores, para a redenção da classe que
produz o país, que desenvolve o país, mas que, na verdade, não tem a segurança, não tem mobilidade, não tem habitação, não tem lazer, não tem cultura, enfim, espaços de cultura, porque tem cultura sim, espaços de cultura onde ele possa mostrar ao mundo aquilo que ele faz culturalmente, e é isso que nós precisamos fazer. Então, esse sujeito que nós queremos formar um cidadão que tenha uma boa formação propedêutica, nos conhecimentos gerais que servem para o mundo da vida, mas também técnica. Professor, por tudo que o senhor coloca aqui, a gente percebe que o Instituto, ele vem, na verdade, capacitar não só para o mercado de trabalho, hoje principalmente porque com o governo Lula a gente está percebendo que o Brasil economicamente está melhorando as suas condições, está gerando mais emprego, tanto é que nós estamos aí com um índice muito pequeno de pessoas desempregadas, e o que está precisando ter é uma mão de obra qualificada, e o Instituto vem prover isso. Ele está sendo aqui um ambiente onde ele vai ter um alto preparo para, inclusive, depois ele seguir a vida dele, para ele também estar preparado já automaticamente para enfrentar uma universidade. Perfeito, perfeito. Então a gente percebe, pelo que o senhor coloca, quer dizer que o trabalho que o Instituto vai desenvolver com a juventude periférica aqui na nossa Zona Sul, é justamente para preparar os jovens para esse mercado de trabalho que está aí, e para que ele tenha uma condição, inclusive, para os desafios depois no campo da universidade. Eu queria chamar atenção por um aspecto. Nós não formamos para o mercado do trabalho, nós também formamos para o mercado do trabalho. E eu vou dizer por quê. Nós formamos para o mundo social do trabalho, que é diferente para o mercado do trabalho. Porque se nós formarmos para o mercado do trabalho, quem dá emprego no mercado do trabalho? É o empreendedor. Então nós estaríamos formando para o empreendedor. Não, é para o mundo social do trabalho. No mundo social do trabalho está o empregador, mas também está o empregado. Nós formamos para que o empregado, o trabalhador, ele também tenha dignidade, ele também entenda química, sociologia, biologia, física, matemática, cinema, teatro, etc. Que ele também entenda isso. Então nós não formamos para o mercado de trabalho. Quem forma para o mercado de trabalho é o Sistema S. Eles formam para esse mundo. Nós formamos para o mundo social do trabalho. Por quê? Porque a maioria são trabalhadores. Então nós temos que pensar este mundo social, o trabalhador. Nós formamos para o trabalhador. Porque se ele tiver uma boa formação propedêutica, uma formação daqueles conteúdos que é necessário para ele se comunicar, para ele viver, para ele fazer os seus cálculos quando ele vai comprar algo no mercado, etc. Se ele tem essa formação, ele também tem as condições de ele mudar a situação, entende? E aí ele também precisa de uma formação técnica, por quê? Porque ele vai entender o mundo social onde ele vive, mas ele precisa sobreviver, e ele precisa prestar um serviço, um trabalho com qualidade, com excelência. É por isso que os institutos também, eles formam, e tem a base, 50% das suas vagas no ensino médio integrado, porque integra essa formação propedêutica, essa formação geral, com a formação técnica. Então ele vai sendo formado para o mundo social do trabalho. Quem forma só para o mercado de trabalho, significa dizer, formar para a burguesia, é o Sistema S. Nós não nos confundimos, admiramos a formação, excelente formação que eles fazem para o mercado do trabalho, mas nós fazemos muito mais do que formar para o mercado do trabalho, porque nós também formamos para o mercado do trabalho, nós formamos para o mundo social do trabalho, porque o formando nosso, ou seja, o futuro trabalhador, ele conta nesta equação. E, em geral, até aqui, nunca se pensou no sujeito que é o trabalhador. E, em geral, quando se diz da excelência de uma escola, se diz quantos % ele faz ingressar, dos seus egressos, faz ingressar na universidade. Isso, para nós, não é um cálculo importante. É o quão bom cidadão ele será, quão bom pai, quão bom filho, quão bom neto, quão bom vizinho, quão bom médico, quão bom, enfim, profissional ele vai ser. Isso que é a formação de excelência. Em resumo, essa formação, né, que constitui o projeto político-pedagógico do Instituto Federal na base da sua formação do sujeito, é prepará-lo de tal forma, de uma forma integral, né, para que ele se reconheça nesse mundo do trabalho
E essa formação ela é tão sólida, ela é tão potente que acaba por prepará-lo para melhores universidades. Só que ela prepara também para o mundo do trabalho. Então é uma formação integral, é um sujeito que ele vai potencializar o mundo do trabalho, ele não vai ser potencializado por ela, ele não sai de lá apertando o parafuso, ele sai de lá questionando o apertado parafuso. E ele se torna um excelente técnico, porque as melhores empresas vão querer esse sujeito, porque é um sujeito pensante, né, qualificado, com uma formação sólida, né, que aí ele tem a escolha, ou ele segue o mundo do trabalho, ou ele vai para a universidade e busca outras formações, ou complementar essa formação, ou ele fica no próprio instituto, que também faz esse itinerário formativo. Dinos, agora me fala uma coisa, de que forma o campus pode impulsionar o desenvolvimento econômico local? E quais áreas podem ser mais beneficiadas? Enfermagem, a área... A gente escolheu aqui, né? Saíram 2 eixos. Saúde, ambiente e saúde, que é um eixo. Você sabe que a gente oferece os cursos pautados no caderno dos eixos tecnológicos. Cada eixo tem vários cursos. Então, são 13 eixos, tirando o militar, que a gente não oferece, que é um papel das forças, né, do Ministério da Defesa, mas os 12 eixos, eles passaram por uma audiência e a população esteve foram 3 audiências, e elas responderam o questionário diretivo. A gente fez essa escutativa do anseio da população e comparou com os indicadores sociais, econômicos, culturais do território. E aí saíram 2 eixos que eu acho dialoga muito com esse território, que é o eixo ambiente e saúde, e o outro é produção cultural e design. Né? Produção cultural e design, você tem um nicho aqui potente de uma juventude que já faz isso sem formação, né? Sem a certificação, formação tem, né? Autodidatas. Então você só vem agregar agora uma formação técnica que tem uma diplomação, mas aqui é muito forte. Já visto o hip hop, né? As batalhas, né? da molecada que tira esse som. Então você vem com o curso Produção de Áudio e Vídeo, que dialoga diretamente com esse mundo, né, que é potente aqui no território. Quantos cineastas a gente tem aqui, né, que faz sucesso lá fora e que tiveram que procurar formação lá fora? Hoje você conta com um curso que vai nesse caminho de produção de áudio e vídeo e design gráfico. E outros 2 cursos, farmácia e enfermagem, você tem aqui um território, como a Mir citou, que precisa desse profissional para fazer esses questionamentos, para produzir, né, pesquisas aplicadas, né, extensão nessa área de saúde, do meio ambiente, que vai trazer um retorno para o território. Então, estamos bem servidos nos 4 cursos, enfermagem, farmácia, design gráfico e produção de áudio e vídeo, porque houve uma escuta do próprio território, né, em trazer essa demanda. A gente foi sensível, né? Os indicadores já apontavam, como aponta outros eixos, mas esse eu acho que está muito bem representado. Muito bem. O que a gente percebe muito aqui na região é... Primeiro, a gente tem aqui muitos empresários, microempresários estabelecidos na região. Eu acho que seria uma forma também de pensar neles, de introduzi-los dentro dos cursos, porque a gente tem aí a formação para o mercado de trabalho, e muitas vezes os jovens não têm, aquele que procura o primeiro emprego, tem muita dificuldade, às vezes pela falta de experiência, e as empresas necessitando das pessoas já altamente capacitadas. Quando elas vão buscar emprego, tem experiência? Não tem, né? E aí ela vai para o fim da fila. E oportunidades são para aqueles que já têm, não é? Uma coisa que eu acho que faz bastante falta é na própria escola a gente não ter
os microempresários da região fazendo parte desse processo da escola no momento, para conversar com jovens, para falar como é que é o mundo do trabalho, né, para prepará-los para que lá fora eles estejam um pouco mais, já saem da escola com um conteúdo um pouco melhorado, principalmente na busca de um emprego, que a gente sente muito que a nossa juventude está precisando disso. E a gente não vê uma inserção das escolas aproveitando os microempresários da região. Eu acho que talvez fosse uma forma de pensar do campus também aproveitar, porque naquela questão da possibilidade do estágio que possa ser oferecido depois, né? Sim. Eu acho que seria interessante a gente pensar nisso. Olha só, É uma Roberto, demanda que a gente sente muito que falta. acho que aqui no que a gente te apresentou dos conteúdos, a gente tratou de um conselho, né, que é inerente aos institutos federais, aos campi, que é o Conselho de Campos. Nesse conselho ele é paritário, representativo, né, por segmentos, então tem representante dos estudantes, representante dos professores, representante dos técnicos administrativos e da sociedade civil, do setor empresarial e sindical. E nesse sentido que os empresários poderão ser convidados para participar do conselho, porque é uma espécie de uma consulta, é um conselho consultivo, né? E a gente dialogar, isso é plausível, a gente sempre fez isso, faz parte, né, do germe do que é um campus, é esse diálogo ouvindo diferentes segmentos, tá? Muito bem, Rádio e TV Mister Web com você aqui falando sobre o campus, não é? O IFESP, Instituto aqui do Jardim Ângela, e que nós estamos discutindo com o professor Amir e também aqui com a professora Denilza, professora também? Técnica. Então, diretora do campus. Nós vamos apresentar agora um filme que a gente fez aqui, né, um vídeo do campus, para mostrar para você que ainda não sabe onde é que é, né, como que você chega até lá. Aqui na nossa região, fica aqui na nossa região, perto do viaduto Marisa Letícia, e a gente vai falar um pouco, mostrando esse filme para você. Vamos lá. Vamos ver aqui, caminhando aqui, para ver onde que vai ser o prédio do campus do Instituto Federal do Jardim Ângela. Nós estamos aqui antes de entrar no viaduto Marisa Letícia, né? Rádio TV Mister Web, para mostrar aqui para nossa comunidade onde é que vai ser. Então vamos lá, vamos sair fora do viaduto, nós vamos entrar aqui nessa primeira rua à direita, né? Vamos entrar aqui na Rua General Lucídio de Arruda. Vamos ver, subindo aqui, né? Nós temos essa torre, esse prédio aqui, tá? Vamos ver aqui. Aqui é onde vai ser construído aí. Não sei se eles vão aproveitar esse prédio, vão derrubar para construir aqui, não é? O nosso campus do Jardim Ângela. Rádio TV Mister Web com você. Então, muito bem, então esse espaço aqui, não é? Aqui era o prédio da antiga Telefônica. Então aqui é onde vai ser construído reforma e adequação para a implantação do campus Jardim Ângela. Responsável técnico de JD Construções, Advanira Nascimento Pedrosa, né? Então uma obra do Lula, do governo federal aqui. Ele esteve no Jardim Ângela e disse que ia fazer, prometeu e está aí, né? Esse é o espaço. Nós estamos perto aqui do viaduto, conforme a gente mostrou aqui.
Muito bem, esse é um pouco, né, uma amostra para você do local do prédio, que fica ali no Parque Figueira Grande, né, aqui próximo do viaduto Marisa Letícia. Agora eu só quero mostrar uma foto aqui, né, dessa área onde você está vendo aqui circulado e está vendo a estrada aqui da M. Boimirim e o viaduto Marisa Letícia. A informação que nós temos aqui, Denilza, é de que o Instituto provisoriamente foi comprado essa área. Agora, toda essa parte aqui onde tem as moradias, esquina com a avenida aqui, também será adquirida pelo governo federal para poder ampliar o espaço aqui do Instituto. Não é? Então, essa aí é a parte de uma pergunta que eu vou fazer para você. Como está a estrutura atual do campus e existe previsão de amplificação física ou de novos laboratórios? Então, a gente está vendo aí que a estrutura ela é mínima no momento, mas que com a obtenção desta quadra, que praticamente vai ser a quadra toda, já amplia totalmente o espaço do Instituto, né? É o que a gente observa aqui. Então, como é que você vê essa colocação do governo federal aí, nessa rapidez aí para tentar já entregar o prédio, para que vocês possam desenvolver todas as atividades que já estão acontecendo? Bom, Roberto, o ideal, vamos trabalhar com o ideal e o que é possível. O ideal de um Instituto Federal, se pensarmos no Instituto horizontal, é de 30 mil metros, um terreno de 30 mil metros. Óbvio que o tamanho do prédio da Telesp, se eu não me engano, são 3 mil, não chega nem perto. Então, trabalhar possivelmente com a possibilidade de verticalizar. Horizontal não dá, porque é pequeno. Você precisa de vários prédios, né, que compreenda biblioteca, refeitório, né, laboratórios, salas, a parte da administração. A outra possibilidade seria verticalizar. E aí isso está em estudo, tá? Tem uma equipe de engenharia que está vendo a possibilidade ou de verticalizar ou de adquirir essas áreas, mas ainda não é certo, eu não tenho essa informação ela você consegue muito mais dentro do governo, né, especificamente do Ministério da Educação, e isso não chega a mim diretamente, não chegou até agora. O que a gente sabe é que houve a aquisição do prédio para iniciar, né, os cursos. Há uma expectativa de iniciar agora em 2026, cursos técnicos, né, e os integrados, e gradativamente a gente vai ampliando, porque não se dá assim, Roberto, assim, tudo de uma vez. A gente tem uma expectativa de 70 professores, 42 técnico-administrativo, mas isso não vem de uma vez só, ele vem gradativamente. A expectativa é que você também atenda 1.400 de aluno. Óbvio que você não começa com 1.400, você não começa com os 4 cursos, mas você vai estruturando os primeiros cursos de educação básica, os cursos técnicos integrados, e gradativamente você vai levando para os cursos superiores, né? Tudo isso é dado conforme a estruturação que vai tendo do campus. Então, existe a expectativa, assim, óbvio, de ampliar para dar conta dessa demanda que a gente sabe que existe no território, né? E em cima daquela expectativa também de quadro de profissionais que irão chegar, que tem um limite, são 70 professores, portanto, 70 professores, 40 técnicos administrativos para você atender um número de estudantes, né, dividido por cursos, número total de estudantes de 1.400, 1.500 estudantes. Agora, os professores que virão, eles já estão sendo submetidos a algum concurso público? Como é que está esse processo? Estamos, da equipe, né? Sim, vai ter o concurso, mas a gente está aguardando
né, a aprovação do projeto de lei, né, do PL, que foi para o Congresso, vai depender do Congresso, está na mão do Congresso aprovar esse PL para que aprove o quantitativo que chama os códigos de vaga, ampliação dos códigos de vagas para atender os 100 novos campi. Tá? Entre esses 100 novos campi, o Jardim Ângela, os 13 que vieram para São Paulo. Né? A gente está nesse aguardo, temos uma expectativa que isso seja aprovado até o final do ano, que é esse mês, e ano que vem a gente já tenha esses códigos de vagas para que o Instituto ele faça e abra o edital de concurso. A forma de entrada dos profissionais através de concurso público, né? Tem uma aplicação de prova, passa por uma prova didática, né? Uma prova objetiva, né? E depois uma prova didática, tem também agregado a questão dos títulos também, da formação, da experiência, tudo isso traz. Agora, no caso aqui, a comunidade, não é? Como que a comunidade pode participar mais ativamente da vida do campus? E se existe algum canal para sugerir cursos, demandas ou projetos? E ao mesmo tempo também emendar com essa daí, nós estamos vendo aqui que vocês já estão fazendo um processo de cursos técnicos gratuitos, processo seletivo, não é isso? Sim. Esse processo seletivo, eu queria falar sobre ele, só atentar uma questão. O processo seletivo do Instituto Federal tem reserva de vagas. 50% das nossas vagas são oferecidas para quem vem de escola pública, para autodeclarado pretos e pardos, e a questão do recorte de renda, né, de até 1,5 salário. Então, a gente tem essa política afirmativa, né, que faz uma grande diferença para território como Ângela, porque uma das preocupações que o pessoal já colocou nas audiências era que uma escola como o Instituto Federal de excelente qualidade vir pessoas de fora e como é um processo seletivo aberto, e pegar essas vagas. Então, nesse sentido, o Instituto ele tem essa política afirmativa, né, de fazer esse recorte de 50% da oferta das vagas serem oferecidas para aluno proveniente de escola pública, para a questão étnico-racial e a questão de renda. Isso, né, passa o fator de renda. Pelo processo de CAD único também? Passa pelo CAD único. Agora, esse processo que você apresentou aí é um processo aberto. O Instituto Federal, ele faz o processo seletivo aberto. Temos 50 com os 13 novos campi, são 54 campi, né? Está espalhado pelo interior e na capital. Esse processo, tirando os 13, são 41. 40, esse processo que está aberto aí, são para os 41 campi resistentes. Os 13 que chegaram agora ainda está na sua fase de estruturação, e possivelmente a gente vai ter um outro processo seletivo simplificado, que ainda não temos a notícia de como será esse processo seletivo simplificado. Mas uma coisa temos reserva de vagas. Então, as pessoas que estiverem interessadas, como deve procurar? Procurar, a gente já tem o nosso canal, né, nosso site, www.jan@ifsp.edu.br. Nós vamos também colocar aqui embaixo no nosso vídeo, e temos o Instagram, né? Nosso Instagram é o @ifsp.jan. Então, essa é a forma de contato, né? Sim, a gente procura atualizar todas as informações, notícias sobre a abertura de cursos, notícias mais recentes sobre o campus, mais no Instagram, tá? Eu peço que todos curtam lá e acompanhem. Muito bem. Fora isso, Roberto, tem o telefone institucional também, temos um telefone que é o prefixo 11 13 65 8357, é o nosso telefone institucional. E temos também uma sala
que ficamos lá, que foi cedida pela paróquia Santo Mártir, pelo movimento Santo Mártir, né? Que fica na igreja Santo Mártir, no andar superior, que é a rua Luiz Baltinato, número 9. Estamos lá, tá? Direto. Muito bem, o programa Cidadania Legal, a gente já está chegando no fim aqui do nosso programa e a gente vai convidar aqui, né, para fazer parte. Eu vou até fazer a carteirinha para eles e sócio aqui da Mister, para a gente trazer as informações que vão rolar lá, não é? Porque tá acontecendo as coisas e para que a gente possa estar informando aí os nossos ouvintes e espectadores, né? Então, eu gostaria aqui das considerações finais, de que mensagem final a senhora deixa para o jovem Jardim Ângela e como eles podem se preparar para aproveitar todas essas oportunidades. E também engatilhando aí, o professor Amir também vai fazer aqui uma colocação para a gente, de dados importantes aqui, para a gente saber desse processo todo aqui, já aproveitando nessas considerações finais. Tá bom, Roberto. Primeiro quero agradecer a oportunidade. Quanto mais canais como esse existirem, melhor para a gente propagar, né, e publicizar o Instituto. O Instituto tem que ficar conhecido, né, pela sua grandeza, enquanto uma instituição educacional que forma pessoas do mais alto nível, né, e excelência. Mas também quero enfatizar sobre como a população tem que participar, né? Quero lembrar uma coisa, a gente fez a audiência para definir os primeiros cursos técnicos, né, que serão já ofertados na primeira linha, né, de ação do campus, mas também a gente vai chamar novas audiências, porque ainda não foram definidos os cursos superiores. E a gente vai definir isso num amplo debate, aberto como foram as audiências. Vamos chamar a audiência para definir que curso superior a gente quer. O curso que passa pela licenciatura, tecnologia, bacharelado, mas isso num outro momento. A gente precisa estruturar o curso técnico para poder pensar no curso superior, porque não faria o menor sentido começar com o superior para pensar o técnico. Então, como a gente trabalha com essa elevação, né, com esse itinerário formativo, a próxima etapa, e já convoca a população para tomar conhecimento e participar mais, para definir os cursos superiores. Quando iniciar o campus, a gente tem o conselho de campus, e aí a gente chama a população. O campus ele é um campus aberto, temos cursos de extensão, e esses cursos de extensão não vão rodar só no campus. A gente vai fazer parceria, continuar com as parcerias com as associações, paróquias, para levar curso aonde a população está, para tentar economizar o tempo, que a gente sabe que são trabalhadores que passam o dia nos seus corres, chega cansado. Então, o que a gente puder levar para as associações de paróquias, assim como os CELs, o Vila do Sol, que é uma distância maior, né, desse campus para lá, a gente quer levar para lá, fazer os cursos de qualificação lá, onde a população está, onde a população mora. É isso. Eu agradeço a participação. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas. Muito bem, agora aqui nós vamos trazer o professor Amir aqui. Professor, com o senhor. Antes de mais nada, agradecer por esse espaço importantíssimo para nós. Eu já senti que nós seremos sempre bem-vindos aqui, e a gente quer estar sempre com o pé aqui, porque nós precisamos comunicar com a comunidade. Essa é a coisa importantíssima, a gente ouvir a comunidade, a gente falar para a comunidade, a gente dizer o que somos, a que viemos, a gente ouvir a comunidade, e eu acho que esse espaço da Rádio Mister, que o senhor nos cede aqui tão generosamente, é muito importante para isso. Dizer que essa comunidade terá a melhor escola que ela pode sonhar para os seus filhos. A nossa instituição, ela faz parte de uma grande rede de 38 institutos federais no país. Hoje já estamos beirando os 800 campi, como este aqui, do Jardim Ângela, em todo o território nacional. Nós já estamos chegando a quase 2 milhões de matrículas ano.
1 milhão e 700 mil matrículas por ano. E se nós fôssemos um país, os nossos estudantes, em qualidade, eles seriam o 9º país do mundo em qualidade. O Brasil, como um todo, ele está nas últimas colocações da OCDE, mas os testes de PISA e os testes de larga escala que se faz, nos colocam numa posição de 9º local, de 9ª posição, né, no mundo. Então, para ter uma ideia do que isso significa, eu dizia antes que nós formamos formação integral, que forma o bom cidadão, etc., mas também nós temos um sucesso muito grande no acesso às universidades. Para ter uma ideia, no campus da onde eu venho, os últimos 4 anos que nós formamos lá no campus, 100%, não 98% ou 99%, 100% dos estudantes que fizeram vestibular, eles passaram, 100% passaram no vestibular, a grande maioria em escolas públicas, federais, estaduais, e os que não passaram em escola pública, pelo alto desempenho, eles ganharam bolsa integral. Então, todos os 4 anos nós tivemos. Então, esta é a instituição que está vindo para cá, para o Jardim Ângela, de altíssima qualidade, para fazer com que os filhos dos trabalhadores e os próprios trabalhadores tenham aquilo que de melhor eles encontram no país para a sua formação, para a sua qualificação, para ajudar a pensar, a se entender na sociedade, entender os problemas do país e tentar resolver de dentro da comunidade, resolver os problemas da comunidade e não ficar esperando que os políticos, que aqueles de fora venham resolver os problemas da periferia. Era isso. Muito obrigado. Muito bem, o programa Cidadania Legal, né? Que bacana, excelente aí, diretora, né, professor Almir. É muito importante saber que o Instituto Federal, né, está chegando com força, diálogo e compromisso com a nossa comunidade. Isso é muito importante, não é? Então eu quero agradecer a presença de vocês aqui, não é? E traga mais informações para a gente poder aqui levar para a nossa comunidade. E lembrando que você já pode, nós vamos deixar o telefone de contato e tudo mais aqui para você que está assistindo a gente, já entrar em contato lá com o pessoal do Instituto Federal, né? Fique atento, porque na hora que a coisa começar a funcionar para valer, nossa, eu já estou imaginando como é que vai ser, né? A gente tem aí uma gama de jovens que na hora que começar a funcionar mesmo o Instituto, nós vamos ter esse espaço para poder trazer essa juventude toda para fazer parte do nosso campus aqui, não é? Então, a chegada do Instituto Federal é uma conquista coletiva, fruto da política, principalmente do governo federal, governo Lula, e da mobilização da comunidade do Jardim Ângela, tá bom? Então eu quero agradecer aí que os dois que compareceram aqui, né, prestando um serviço muito importante para a nossa comunidade, professora Amira aí, né, a professora Denilza, né, e todos aqueles, e uma foto do Camilo aí também, olha, isso aqui foi assinando aí o documento, já assumindo a bucha, né, não, vai Instituto pro Jardim Ângela, tá aí, olha, tá o documento assinado. Reitor ali, né? O Silmário. Então todos aí, né, muito importante. Gente, então, e eu só quero aqui cutucar um pouquinho a nossa galera aqui, embora eles já falaram pra gente, por que não o campus Padre Jaime Grau, né? Tá aí, sugestão para o pessoal pensar, mas eles já me falaram que já estão discutindo isso aqui, né? Que beleza. Gente, então ficamos aqui com o nosso programa Cidadania Legal e na próxima terça-feira nós temos aqui um outro programa para você, né? E você vai participar com a gente aqui com mais um tema no nosso programa Cidadania Legal com vocês, tá bom, gente? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Horas no ar. A sua rádio na internet. As melhores estão na Mister.